Bom, estávamos vivendo agora um período maravilhoso, que foi o da Copa do Mundo, pelo menos até o Brasil ser eliminado pela Noruega, meu Deus do céu. Mas enfim, isso mostrou algo que estamos na nossa época. Não só da nossa época, mas da natureza humana em si, onde as pessoas se unem por qualquer motivo. Agora tivemos o motivo do futebol. No final do ano, aqui no Brasil, teremos o motivo da política. Cada um nos seus extremos irá se unir. Quem é de tal partido vai se unir contra o outro partido e vão ficar nessa batalha. Nacionalidade, países contra países. Eu sou Brasil, não gosto da Argentina. Estilo musical, quem é do forró não se mistura com frevo, quem é do frevo não se mistura com brega e tudo mais. As pessoas se unem por qualquer motivo. Mas basta uma divergência, qualquer divergência, dentro daquele escopo, que aí as pessoas perdem a união desaparece. Basta o Brasil ser eliminado da Copa e um falar que vai torcer para o Cristiano Ronaldo e o outro falar que vai torcer para Messi, que aí começa a desunião naquilo que antes era união. Game of Thrones mostra um exemplo disso, que durante a história das grandes casas, pode-se dizer que eles vivem em guerra sempre uma contra a outra. Cada grupo acredita possuir mais direito que o outro, enquanto brigam entre si. Mas o verdadeiro inimigo estava crescendo muito além da muralha, além do que as casas poderiam imaginar naquela briga que eles estavam. E Paulo escreve isso para uma igreja. Paulo tenta explicar isso aqui para os romanos, que corria exatamente o risco disso acontecer e que Paulo vinha combatendo desde o capítulo 12. Judeus e gentios haviam sido unidos por Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, mas ainda carregavam diferenças culturais, religiosas e opiniões pessoais. Os judeus, com a sua tradição judaica, os gentios com a sua tradição greco-romana. Então, Paulo mostra que a cruz não apenas reconciliou nós, seres humanos, como Deus, ela também nos reconciliou uns com os outros, apesar das divergências. O objetivo não é criar uma igreja onde todos sejam iguais, onde todo mundo pense a mesma coisa, que é uma união mental, que o que um pensa, o outro também pensa, mas é criar uma igreja que pertence ao mesmo Senhor. É isso que no texto que vamos ler hoje de Romanos 15, do verso 7 até o verso 13, fala. Então, eu peço aí que vocês abram suas Bíblias e vamos ler Romanos 15, do verso 7 até o verso 13. Leremos. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem, ó Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É um texto confuso, entre muitas aspas. Eu dei uma aula não, mas eu conduzi o pequeno grupo dos jovens essa semana na minha igreja. E a mesma reação que eu tive quando eu estava estudando Atos 27, que foi o que a gente deu no pequeno grupo, eu tive quando eu li esses 7 versículos daqui de Romanos 15. Porém, a gente consegue seguir uma linha de raciocínio bem boa, principalmente quando a gente pega não só aqui, mas entendendo todo o contexto que Paulo apresenta do Antigo Testamento aqui. Vamos lá, para o verso 7. No verso 7 ele fala, portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Paulo está dando a continuação dos outros 6 versículos que a gente deu ontem, no sábado.
A palavra aqui, portanto, liga o texto não só aos 6 versículos anteriores, mas também a todo o capítulo 14 da tolerância da fé, dos fortes na fé com os fracos na fé, que a gente viu lá na exposição em Romanos 14. Depois de falar sobre fortes e fracos, Paulo chega a essa conclusão prática. A igreja precisa aprender a acolher. Não divergir, a gente pode divergir com respeito, mas devemos acolher na fé todos os nossos irmãos. Porventura, seria eu melhor que aquele meu irmão? Sendo que tudo que eu tenho veio da graça de Cristo? Observe cuidadosamente. Paulo não diz, aceitem uns aos outros porque vocês pensam igual. Também não diz, aceitem porque todos têm o mesmo passado. Ele diz, aceitem porque Cristo, como Cristo, acolheu vocês. Essa é a medida. Como Cristo recebeu a gente, como Cristo recebeu você. Você chegou perfeito? Já chegou sabendo de tudo ou ainda continuou errando? Mas Cristo lhe acolheu a cada momento. Você não chegou a Cristo perfeito. Nós até hoje não somos perfeitos, porque se a gente for botar na balança, merecemos ainda um inferno. Mas o mesmo Deus que nos escolheu com olhos graciosos, nos acolhe em meio aos nossos erros. Nós chegamos a Cristo cheios de pecado, sujos do pecado, cheios de orgulho, cheios de rebeldia. Mas mesmo assim, Cristo abriu os seus braços e nos acolheu. O Evangelho destrói todo o orgulho. A vida prática da igreja que Paulo está tentando passar aqui nesse bloco é uma destruição do nosso orgulho de que somos melhores que os outros, tanto o nosso irmão mais fraco na fé, quanto aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. O Evangelho destrói isso. Quem entende a graça para de olhar o irmão de cima para baixo como se fôssemos superiores. A pergunta deixa de ser, ele merece estar aqui? E passa a ser, eu merecia estar aqui? A gente começa a se colocar no lugar do outro. E a resposta para essa segunda pergunta é não. Ninguém merecia ser escolhido por Deus. Estamos todos aqui por uma só coisa, pela graça que o próprio Deus derramou em nós. E no verso 8, Paulo faz a ligação, dá para se dizer, lá com Romanos 11, Cristo como servo dos judeus. Vamos aqui para o verso 8. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Cristo nasceu judeu, foi circuncidado. Cristo cumpriu toda a lei. Pregou primeiro a Israel. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque Deus prometeu isso desde o Antigo Testamento. Israel seria um canal de bênção para o mundo. E é uma promessa feita desde Abraão. Deus nunca quebra suas promessas. Deus nunca quebra suas promessas porque ele não é homem nem filho do homem para que minta. E ele faz isso para a sua própria glória. Não é por causa do ser humano. Ele não quebra suas promessas porque ele faz isso para a sua glória e para o seu louvor. Desde Abraão, que ele prometeu, ele cumpriu cada uma das suas promessas. Passando por Moisés, ele cumpriu suas promessas. E Davi, havia uma expectativa pelo Messias, uma expectativa pelo Messias, o enviado de Deus. Jesus veio para confirmar que Deus fala e cumpre, e o Messias veio para os judeus. Isso também nos ensina algo. A fidelidade de Deus não depende da fidelidade humana, porque todos esses pecaram. Abraão mentiu sobre Sara, um pecado grave. E a gente pegando todos os patriarcas, mentiram também, tirando José, que a gente não tem algo nebuloso, assim, talvez um pouquinho de orgulho ali. Moisés matou, Moisés era indigno, Davi adulterou, qualquer um pecou. Mas Deus tem sua fidelidade, independente da fidelidade humana. Ele cumpre suas promessas porque ele é gracioso, porque ele faz isso para a glória do seu próprio nome.
Israel falhou inúmeras vezes, não só os patriarcas, não só os profetas, não só os reis, mas o país inteiro, a nação inteira falhou. Mas mesmo assim, Deus permaneceu fiel a eles, levou eles a juízo, mas os trouxe de volta. Quando ele mandou a nação para a Babilônia, exilada, ele falou: aqueles que forem vão sobreviver. E sobreviveram. Mesmo assim, mesmo sobre tudo isso, Deus permaneceu fiel. Se Deus cumpre suas promessas feitas séculos antes, quanto mais cumprirá aquelas feitas aos seus filhos hoje. Do verso 9 até o verso 12, vemos os gentios glorificando a Deus, porque por meio de Israel, Deus chegou para as nações, chegou para os gentios, chegou para nós. Deus usou Israel como um canal para abençoar o mundo. E a promessa sempre foi essa. A promessa sempre foi uma promessa para as nações, para o mundo. E Paulo faz algo extraordinário, que os judeus poderiam ficar meio... dá uma tela azul no sistema. Ele cita um Antigo Testamento, uma da lei, uma dos Salmos, outra novamente dos Salmos, outra dos profetas. É como se dissessem, toda a Bíblia anunciava o Messias e anunciava que a bênção do Messias será para os gentios. A primeira citação que Paulo faz aqui no verso 9. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. O Messias seria conhecido entre as nações, uma promessa feita para nações. Depois, no verso 10, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. Ou seja, tanto israelitas quanto gentios seriam unidos por meio do único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado aqui na terra, que morreu na cruz do Calvário para que ele fizesse uma ligação, não só entre homens e Deus, mas a reconciliação entre Israel e os gentios, e que todos pudessem ser a Israel espiritual, ser a igreja do Senhor. Israel evoluiu para a igreja e agora judeus e gentios adoram o mesmo Deus, o Deus triuno, juntos. Depois, no verso 11, louvem ao Senhor, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos os louvem. Não existe mais um único povo privilegiado das promessas de Deus. As nações, cada um entra na adoração ao próprio Deus. E por fim, no verso 12, virá a raiz de Jessé. Uma promessa que foi cumprida em Cristo Jesus. Aquele que se levanta para governar os gentios, Cristo como rei. Nele os gentios esperarão. Ou seja, tudo foi cumprido em Cristo Jesus. Jesus aqui é apresentado por Paulo como um rei universal. Ele reina sobre todas as etnias, não mais específico a um povo, mas para todas as nações, seja gentios, gregos, romanos, brasileiros, argentinos, pretos, brancos, amarelos, caucasianos, azuis, indígenas. Deus governa todas as nações, governa todas as culturas, todos os idiomas. No céu não haverá a igreja brasileira, nem americana, nem africana. Haverá apenas um povo, um cordeiro, um trono e uma adoração. A igreja é o único lugar onde as pessoas completamente diferentes podem ser verdadeiramente uma família unida. Pessoas diferentes, pensamentos diferentes, mas unidos por meio de Cristo Jesus. A unidade não nasce na cultura, não nasce porque eu sou nordestino, eu gosto de forró. Não nasce porque escutamos todos aqui no Nordeste João Gomes. Não, não é todo mundo não. Não nasce nessa cultura, mas a união nasce na cruz. É aqui que nasce a união da igreja, do povo santo de Deus.
E o quarto ponto, que fecha no verso 13, as promessas foram cumpridas nas Escrituras. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês tenham, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo usa o Antigo Testamento inteiro para mostrar que Deus sempre planejou salvar pessoas de todas as nações, independente se são judeus, se são circuncidados ou não. Mas essa renegação veio por meio do Messias. Isso demonstra uma ideia comum. Há quem pense que Deus mudou o plano. Antes era só os judeus, agora ele fez um giro 360 e agora é o mundo inteiro. Não. Primeiro ele queria salvar apenas os judeus, depois resolveu resgatar os gentios? Não, negativo. O plano sempre foi o mesmo. A gente tem essa aliança desde Gênesis. Esse plano, desde Gênesis, Deus prometeu que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Os profetas anunciaram isso. Os salmos cantaram isso. Paulo mostra aqui. Agora Cristo cumpriu todas as promessas que Deus fez. Quando lemos a Bíblia, percebemos que ela possui um único autor, uma única história de redenção, apontando para o dia de Cristo Jesus, o dia que toda lágrima será enxugada e Cristo governará com a sua forte mão. A Bíblia conta uma única história, a história da redenção. E cada página, cada letra aponta para Cristo. Cada promessa encontra seu sim em Cristo Jesus. E as promessas que ainda temos vão encontrar o seu cumprimento, o seu sim em Cristo Jesus. Isso fortalece a nossa confiança. Se Deus cumpriu tudo o que prometeu até aqui, continuará sendo fiel até o fim. E seguindo, Deus é a nossa fonte de esperança, como Paulo bem fechou aqui no verso 13. Paulo termina com essa oração que a gente acabou de ler. Não basta entender a doutrina, é preciso experimentar seus frutos. Observe a sequência. Primeiro vem a fé, depois a paz, depois a alegria, depois a esperança. Tudo isso produzido pelo Espírito Santo em algo progressivo. Nossa esperança não depende da economia brasileira. Nossa esperança não depende do governo. Nossa esperança não depende se o Brasil vai ganhar o Hexa ou não. Não depende de circunstâncias. Ela depende única e exclusivamente de Deus, que nunca muda. Quando a igreja vive unida, o mundo vê uma pequena amostra do reino de Deus. Uma oportunidade de mostrarmos que o único caminho para a salvação se dá por meio de Jesus Cristo, o Deus encarnado que veio à Terra e morreu por nós. Mas alegremos-nos, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse texto nos lembra que a cruz fez algo muito mais mais do que salvar indivíduos. Ele criou um novo povo. Cristo derrubou o muro que separava judeus e gentios, e hoje continua derrubando os muros que nós insistimos em levantar. Não, ali é a África, ali é uma cultura diferente, aqui eu fico com a minha. Cristo derrubou o orgulho, derrubou classe social, preferências pessoais, tradições, estilo de culto. Tudo isso deve ocupar um lugar menor do que a nossa união como igreja de Cristo Jesus. Isso nos leva a sempre examinar o nosso coração. Existe alguém na igreja que você evita sem motivo bíblico ou só por orgulho porque ela pensa diferente de algum ponto de você? Você valoriza a diversidade do corpo de Cristo Jesus? Nem todos têm a mesma personalidade, dons ou até história. Eu gosto, normalmente o conselho da igreja quando vai receber um novo membro, ele pergunta as histórias de conversão. Eu já sei que isso é algo padrão. Quando eu fui ser recebido, perguntaram a mim e eu contei. E quanto deve ser revigorante ouvir a história de cada um. Quando meus amigos me contam a deles, eu fico abestalhado, porque eu vejo agir diferente de Deus em cada situação. Isso não é um defeito da igreja, essas diferenças,
mas é uma parte da sabedoria de Deus para criar a união. A gente deve confiar na fidelidade das Escrituras. Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, as promessas que Ele tem para nós, Ele cumprirá. E a gente, com isso, devemos ser um agente dessa unidade. Devemos evitar fofocas, disputas, divisões. Devemos promover a paz, diálogo e encorajamento, o acolhimento entre irmãos. E isso nos leva a viver com esperança. Deus da esperança continua reinando em um mundo marcado pelo medo da incerteza. O cristão pode enfrentar o futuro com alegria e confiar, porque Cristo venceu na cruz e vai reunir melhor todo o seu povo, todas as nações, para adorá-lo eternamente. Amém. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Clica no vídeo aí do lado e até a próxima, galera. Falou, fui e tchau.